E hoje eu gostaria de começar falando, de começar, não é uma linha de palavras, não é nada, não é uma continuidade, mas eu acho que tem a ver com o que eu falei na semana passada. Eu falei no domingo a respeito da palavra mesmo, a palavra de Deus e as nossas palavras, aquilo que pronunciamos, aquilo que falamos, é, tem muito poder. Tem muitos que não fazem atenção, que no dia a dia, na correria, esquecem, né? E, a grosso modo, assim, o que eu falei no domingo foi mais ou menos isso. A gente esquece, a gente não faz atenção, acaba pronunciando coisas, acaba falando coisas que depois possamos nos arrepender, sem nos dar conta de que a palavra ela tem muito poder, né? E a palavra dita, ela é como uma flecha, né, que você lança. Você não tem como ir lá buscar no meio do caminho e trazer. Você falou alguma coisa, você ofendeu alguém, você proferiu algo para a vida de alguém ali. Não tem. Lógico, você pode pedir perdão, você pode se retratar daquilo, mas a palavra ela não volta atrás. Assim como a palavra do Senhor, eu acredito. Né? E, então nós temos muito que fazer atenção, muito que cuidar com aquilo que falamos na hora da alegria, na hora da raiva, na hora que não pensamos, né? O que eu vou falar um pouquinho hoje aqui tem a ver com isso, por isso que eu estou puxando esse fiozinho lá de trás, porque às vezes com a nossa palavra nós determinamos muita coisa, né? Eu cresci num ambiente não tão saudável quanto eu gostaria, e eu vi muitas coisas, vi que às vezes o pai, mãe, avós, tios falavam muita coisa, né? Às vezes aquelas expressões familiares, culturais, assim, né? Eu ouvi muito isso quando era criança. Ia visitar o trabalho do pai, por exemplo, e aí os amigos todos de trabalho acabavam olhando para o pai assim, que não conheciam a criança, olhavam para a criança, ah, tá, esse é teu filho, ah, esse é o herdeiro, né? E aí o pai, numa tentativa de ser ali aceito naquele meio, ou apresentar bem a criança, ao invés de falar assim, né, esse é meu filho, se chama assim, fulano de tal e tal, a minha bênção, ou algo assim, não, que não tem entendimento, talvez usa de uma outra expressão, que no Brasil nós usamos muito, né, os mais antigos. Ah, esse é o herdeiro, e o pai olha direto e fala assim, ah, esse é o herdeiro das dívidas. É uma brincadeira, uma bobagem. Só que aquilo foi uma palavra dita. E é uma herança de uma coisa ruim, que ele pronuncia sobre a tua vida. Ah, mas o pai quer o mal para o filho? Não, não quer, mas a palavra saiu. Deus ele é poderoso para saber o que tem na nossa mente e no nosso coração. Eu creio nisso. O diabo não tem tanto poder assim. Só que, infelizmente, ele tem ouvido. E uma palavra dessa dita, ele pode sim usar contra nós depois. Ele pode sim, ah, é mesmo, você falou isso. O pai, ele é autoridade sobre um filho. Tudo que ele fala para a vida de um filho é muito perigoso. Né? Às vezes, você está cansado do trabalho, chegou lá no final do dia, o teu filho te mostra a nota da escola, né, no final do período, no final do semestre. Ah, pai, putz, eu não fui tão legal. Aí você olha aquilo e, lógico, nenhum pai fica contente em saber que o filho está tendo dificuldade. Só que, às vezes, no calor do dia, na irritação do dia, ah, mas você não tem jeito mesmo, que burro, muitas vezes. Sem maldade, assim, mas irado, pronunciando. Isso tem um peso sobre a vida das crianças, dos filhos e tudo, né? Palavras mal pronunciadas podem sim trazer grandes consequências, grandes problemas. E uma das palavras que falamos, que às vezes adquirimos o hábito, que às vezes sem pensar, ou muitas vezes pensamos naquilo, mas não temos uma atitude diferente. Nós criamos um hábito, que isso podemos reconhecer ou não, mas se torna um hábito, que é a reclamação. A gente reclama através de atitudes, através de palavras e tudo, mas quando você reclama por uma palavra dita, aquilo potencializa o teu problema. Você tem um probleminha aqui, aquilo te chateou no dia e tal, mas a primeira reação, talvez, ah, que coisa isso, pronunciar palavras ruins naquela situação e reclamar daquilo que aconteceu. Por consequência, você vai reclamar que ele vai te aliviar, talvez na hora, porque
Você descontou a sua raiva, aquela frustração daquele momento, através das palavras. Você colocou para fora, mas de uma maneira talvez que pode te trazer um peso maior no decorrer dos dias. E você adquire esse hábito. Você adquire esse hábito de reclamar por uma coisa, reclamar por outra. A gente também, no Brasil, tem muito lá na nossa região pelo menos, tem esse hábito de reclamar do tempo, que nunca está bom. Se está muito calor, está muito calor. Se está muito frio, está muito frio. Então, vira um hábito reclamar. Ah, nunca está legal, nunca está bom. Ah, hoje eu tenho isso, X, um valor X na minha conta, uma casa e tal. Ah, mas eu queria mais, isso aqui não está bom, não é suficiente. Eu reclamo, e eu reclamo, e eu reclamo. Adquirimos esse hábito. E normalmente ninguém vai reclamar de algo bom. Você vai reclamar de uma situação ruim. Que pode acontecer na vida da gente por N fatores. E reclamando, pronunciando isso, maldizendo aquela pessoa, aquela situação, ou você mesmo, insatisfeito com você, você vai reclamar das atitudes que você teve, você sempre vai trazer para perto de você uma atmosfera ruim, um ambiente ruim. Porque mesmo ruim a situação, você reclama, ou você pode escolher fazer diferente. E aí você continua trazendo aquilo para você pela reclamação. E elas podem acontecer, essas situações ruins na nossa vida, por duas razões, eu entendo. Podem haver outras, mas eu quero pontuar duas razões. Que passamos por maus momentos. Sejam elas, a primeira delas, por razões do dia a dia, que a gente não escolhe, que a gente não está esperando, por situações mesmo que a gente passa. Você não sai daqui de manhã, de casa para trabalhar, e você não escolhe ser fechado no trânsito. Você não escolhe levar uma buzinada no meio do caminho. Você não escolhe atender o telefone e alguém te tratar mal no telefone. Você não escolheu, isso aconteceu no teu dia. Aconteceu, aquilo foi colocado ali por algum motivo. E a gente reclama disso, né? Eu não me orgulho muito em dizer, mas ontem eu caí nesse erro. E eu reclamei, sim, com a minha esposa. Porque não sou perfeito ainda, infelizmente, ainda não estou lá em cima, por isso que eu estou aqui tentando aprender todo dia. E ontem eu reclamei, porque eu atendi uma ligação, não foi do jeito que eu esperava, e eu passei o dia com aquilo, e quando eu cheguei em casa eu reclamei. Eu falei, poxa vida, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, e não fiz nada daquilo. Porque eu coloquei para fora o que eu estava sentindo, mas Deus, ele corrige, Deus, ele usa pessoas, e ele coloca pessoas no caminho justamente para que a gente possa parar e pensar e falar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo realmente agir dessa forma? E graças a Deus eu não consegui dar continuidade na ira. Eu pequei, eu errei, claro, depois eu pedi perdão, eu reclamei. Mas a consequência daquilo que eu poderia ter feito com aquela reclamação poderia ser muito pior, trazer consequências para outros dias. Porque no meu coração, na minha vontade, eu queria responder aquela ligação. Eu tive a oportunidade, eu vi a pessoa na minha frente depois, eu tive a oportunidade de responder da mesma forma que ela me tratou no telefone. Mas eu não fiz. Eu não fiz. Eu fiz errado no começo, aquilo entrou mal no meu coração, mas eu não coloquei para fora tudo aquilo para continuar a situação ruim. Então são situações que acontecem, situações que passam no nosso dia, situações que a gente não espera, mas a gente reclama. Vamos lá e respondemos da pior maneira possível muitas vezes, por impulso, porque não pensamos, porque não consultamos antes como devemos responder. A ação a gente pode pensar antes, mas respondemos na reação, por exemplo. A gente não tem tempo de pensar. A pessoa falou, você reagiu. Buzinaram atrás de você, você reagiu. Te trataram mal no trabalho, você reagiu. Você não teve o tempo de pensar. E as reações podem ser as mais adversas possíveis e nos levar para caminhos piores possíveis. Isso a gente não escolhe. Mas o segundo ponto que eu quero dizer aqui das situações que nos acontecem no dia a dia, que reclamamos, são as escolhas que nós fazemos na vida que nos levam a situações ruins. Primeiro, a gente não escolhe, acontece e nós temos que aprender a tratar todos os dias. Mas a segunda, e um pouco mais grave delas,
é quando reclamamos de situações ruins na vida, aonde nós mesmos escolhemos estar naquela situação. Nós temos escolha. Deus ele nos dá essa opção. Assim como nós recebemos direções, às vezes, de Deus, eu estou aqui hoje por uma direção dele, mas eu tinha escolha em fazer ou não fazer. Nós somos livres em Jesus. Eu creio nisso. É claro que cada escolha vai te dar um destino, um caminho. Cada escolha que você fizer vai te proporcionar experiências no caminho. E se você faz uma boa escolha, lógico, você vai ter um bom destino. Não quer dizer que o caminho também vai ser fácil. E o que você vai fazer nesse caminho? Você vai reclamar? Você não vai? Quando aparecerem situações ruins. E é claro que quando fazemos escolhas ruins, o caminho ele vai ser um pouquinho mais difícil e o destino não vai ser o melhor também. Eu acredito nisso. Eu conheço pessoas que, claro, mais velhas do que eu, que fizeram escolhas durante toda a vida e reclamaram durante toda a vida da situação que vivem, da maneira como as coisas se desenrolam, se desenvolvem hoje, por exemplo, na vida de cada um. Eu conheço pessoas assim, eu acredito que vocês também conheçam. Pessoas que lá na sua juventude reclamavam de uma determinada coisa, de uma determinada situação na vida, de uma determinada condição da vida. E hoje, 20 anos, 30 anos mais tarde, se você olha para trás e olha para hoje, elas reclamam da mesma coisa, elas reclamam da mesma condição, da mesma situação. Só que não plantaram nada diferente durante toda a vida. E a reclamação continua, sempre a mesma. O ciclo não se fecha. Eu reclamo que hoje está mal, mas amanhã quando eu levantar eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz há 30 anos atrás. O meu resultado no final do dia vai ser o mesmo. Vai ser reclamar, levantar no outro dia, fazer a mesma coisa, reclamar e fazer no outro dia a mesma coisa. E não vai resolver o teu problema, reclamar. Você vai chegar no final do dia, vai ter aquele mesmo problema que você contou há quanto tempo, mas reclamar não vai mudar essa condição. Vai te trazer o alívio no momento. Eu coloquei para fora, tudo bem, mas as palavras foram pronunciadas, tudo aquilo que você proferiu durante o teu dia, durante a tua reclamação sobre a tua situação vai voltar a acontecer, porque você continua falando a mesma coisa. E eu te digo, como título talvez dessa mensagem, eu poderia colocar aqui, reclamar não vai adiantar. Reclamar não adianta. Se você não olhar para o teu problema e não resolver ele lá na raiz, lá no começo. Mas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho esse problema, aquele outro, tal. Tudo bem. Começa por deixar a reclamação de lado. Começa por não proferir palavras más no teu dia. E depois você olha para onde o teu problema começou. Mas o meu problema é financeiro. Tá bom, se você tem um problema, você identifica ele e você vai consertar. Não é você falar que não tem dinheiro que o dinheiro vai aparecer para resolver o teu problema. Talvez você ganha X no mês, mas você gasta Y. Não vai funcionar, nunca. E você não vai passar a vida reclamando e vai continuar acontecendo a mesma coisa se você não chegar no problema e não resolver. Mas eu sou muito estressado, muito irritado, muito nervoso, eu não consigo me controlar. Tudo bem, você acabou de pronunciar que você não consegue se controlar. Amanhã vai aparecer uma situação para você se descontrolar da mesma forma. Não reclame. E no outro dia, quando aparecer a situação, eu sei que é difícil, mas irem-se por dentro e não coloca a palavra para fora. Dia após dia, tendo uma atitude diferente. Isso vai mudar o quê? O teu problema e a reclamação lá na frente vai desaparecer. Porque se você não tiver mais aquela situação, você não vai ter por que reclamar. Mudando esse hábito, você vai conseguir consertar o teu problema. Assim como você começou a reclamar por hábito, você vai ter uma atitude diferente por hábito também. Não é do dia para a noite. Você vai, dia após dia, regando um pouquinho aquela plantinha e ela vai crescendo. Regando um pouquinho a tua paciência, ela vai crescendo. Regando um pouquinho o teu financeiro e ele vai crescendo. Ou seja lá qual for o outro problema. Eu uso isso porque são problemas talvez mais comuns, onde a gente escuta pessoas reclamarem o tempo inteiro. Reclamarem das outras pessoas, por exemplo. Eu tratei mal porque a pessoa é assim. Não, o primeiro problema está em nós. Porque a partir do momento que eu tiro a culpa
daquilo que eu estou fazendo e põe na outra pessoa, quer dizer, não, eu estou bem assim. Eu sou assim, eu vou continuar vivendo assim. Eu faço isso por causa dos outros. Não, você tem que mudar primeiro por causa de você. Porque se você tratar a outra pessoa com amor, com educação, com paciência, ela não vai ter por que te tratar mal. Eu apanhei outro por causa disso. Né? Lógico, como eu falei no começo, a gente se ira às vezes com algumas situações e tá aqui a Dani para me deixar testemunhado de novo a respeito disso, que se você chega na pessoa e trata diferente, mesmo que a pessoa esteja irada, esteja armada contra você, assim, com palavras, com ira, com rancor, se você trata diferente, se você trata com educação, se você trata com um bom dia, como você está? A gente pode conversar um minuto e tal, com cordialidade. Lógico que às vezes você tá irado com uma situação, ninguém está livre disso, você tá nervoso na situação, você não vai chegar dando abraço, beijo, sorrindo a mil maravilhas. A gente sabe que é difícil, mas também não precisa você já chegar aumentando o nível de voz, com cara fechada e tratando a pessoa mal. Por exemplo, você não pode chegar na pessoa, quem você pensa que é para falar desse jeito comigo? É uma maneira rude de falar com alguém. Olá, bom dia, como é que você está? Vamos, a gente pode conversar 2 minutos aqui? Eu tenho uma dúvida, uma questão para a gente conversar. Não é diferente? A pessoa, por mais irada que está contigo, por mais nervosa na situação, a conversa vai ser diferente, o resultado vai ser diferente. E alimentando isso em nós, é isso que nós vamos colocar para fora. Porque a gente não vai conseguir colocar para fora uma coisa que não temos. Não vai conseguir colocar amor para fora se é uma coisa que a gente não cultiva dentro de nós. Não vou conseguir colocar paciência para fora se eu não cultivar isso dentro de mim. Se todo dia eu reclamar, eu brigar, eu me estressar com tudo, eu não vou conseguir fazer isso no outro dia, assim, do dia para noite. Eu não vou conseguir colocar calma na minha voz, eu não vou conseguir colocar compaixão na minha voz se eu não tratar isso dia após dia, se eu não alimentar isso dia após dia. Eu quero usar alguns exemplos aqui, que eu não posso fugir da palavra de Deus. Então eu quero usar alguns exemplos aqui de paciência em comparativo com a nossa geração de hoje. Eu não vou ler todo o texto, mas em 1 Samuel 16, a partir do capítulo 16, nós entendemos ali, começamos a conhecer um pouquinho a história de Davi, quando ele foi ungido rei. Davi, ele, não sei, eu acredito que aqui todo mundo conhece a história, mas depois eu vou passar esse vídeo também aqui mais para frente e eu tenho certeza que muita gente não conhece a história. Em 1 Samuel, no capítulo 16, Davi ele é ungido rei, ali a partir do capítulo 16, ele é ungido rei, e para quem não conhece a história, ele é ungido numa situação em que ele tinha outros à frente dele, outros melhores do que ele, visivelmente, sim, aos nossos olhos mais capacitados, melhor apresentados para ser um rei, mas quem Deus tinha escolhido era ele, era Davi. Pequenininho, fraquinho ali, tal, que ninguém acreditava, vamos dizer assim. Mas foi ele que foi ungido. E ele foi ungido naquele momento, mas ele não se tornou rei naquele momento. A gente bem sabe disso. Né? A história conta que ele levou ali entre 15 e 18 anos para depois chegar no reinado dele. Foi um tempo. Será que a hora que ele foi ungido, ele saiu dali, e daí no outro dia ele falou assim, poxa vida, e agora? Eu fui ungido, mas falaram que eu era um rei? E por que eu não sou rei ainda? Que coisa, eu não quero mais isso para mim, porque não era assim que tinha que ser. Se eu fui ungido agora, eu tenho que desfrutar disso agora. Não é verdade? Hoje, na nossa situação, na nossa geração, desculpa, seria mais ou menos assim, né? O pastor orou por mim, disse que Deus vai me abençoar, então ele tem que me abençoar hoje. E traduzem a bênção de Deus como um material, como eu tenho que ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, mais tranquila, não trabalhar tanto, ter mais dinheiro, ter mais tempo em casa e tal. Tem muita gente que talvez entenda a bênção de Deus como isso hoje. E naquele tempo era diferente. Eu tenho certeza que Davi não reclamou da unção, mas hoje nós reclamamos.
que não é imediato. Eu aceitei Jesus hoje, minha vida não foi a minha maravilha amanhã já. Por que isso? Eu vou reclamar. Eu estou habituado a reclamar. Então a gente vai questionar. Porque o pastor orou por mim, Deus não me abençoou da maneira que eu queria, o pastor não é de Deus, aquela igreja não funciona, aquele grupo não vale nada, porque Deus não me mudou. Deus ele convida você para que você entre na presença dele e ele possa te transformar, mas dia após dia você vai ter que se alimentar, vai ter que se rever, vai ter que olhar para dentro de si mesmo, sem reclamação, e vai ter que acordar dia após dia, conhecer Deus dia após dia. E Davi ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, mesmo depois de ter sido ungido. Ele continuou cuidando das suas ovelhinhas, ele continuou servindo a sua família, ele continuou sendo quem ele era. Só que a palavra já estava nele, a unção já estava nele, a promessa já estava ali. Agora imagina você essa situação, que ele tinha essa promessa nele, ele tinha essa unção nele, ele sabia que ele seria rei. Só que antes dele tinha um outro rei que ele ainda teve que servir esse rei. Era uma situação para reclamar, não era? Não, era eu que tinha que estar ali. Eu fui ungido, eu tenho que ser o rei. Por que eu tenho que servir ele? Porque Davi, né, no livro, se a gente continuar aí para frente, ele servia a Saul. Ele servia o seu rei. Mas assim, que negócio é esse? Eu tenho uma palavra para mim, eu tenho uma promessa, eu aceitei a Jesus, a minha vida vai mudar. Por que eu tenho que servir os meus irmãos? Por que eu não posso ter o melhor de Deus e tenho que ficar servindo os outros? Que negócio é esse? A gente precisa conhecer dia após dia. A gente precisa ler dia após dia, porque Jesus nos disse na sua palavra que aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, é aquele que primeiro tem que estar por baixo e servir os outros. É isso que a palavra nos diz. Sem reclamar. Sem murmurar. Porque quem vai te capacitar para isso, quem vai te validar isso depois, é o Senhor. É Ele que vai nos justificar. Nós passamos 2 anos, foi isso aqui, né? Dentro de casa, 2 anos e meio, dentro de casa, em situações complicadas para nós, pessoalmente falando, ministerialmente falando. Claro que eu caí no erro, sim. Muitas vezes eu questionei, eu reclamei, eu sou humano, eu não nego, eu não posso estar aqui na frente e falar uma coisa que eu não fiz. Eu passei 2 anos dentro de casa orando, assim, com a mão para cima, que eu não levantava a mão, na verdade, porque se eu levantasse, Deus me puxava. Não era assim, porque eu não sou santo. A palavra de Deus, ela nos orienta a isso, ela nos manda isso. Sede santo como eu sou santo. 1 Pedro está escrito. Só que eu não sou ainda. A gente caminha para a perfeição. A gente caminha para isso. Então eu passei 2 anos dentro de casa e muitas vezes eu caí no erro de reclamar, de questionar, porque situações ruins aconteceram. Coisas que plantamos, sim, né? De compartilhar palavras em mesas que não deveria, fazer alianças que não deveriam ser feitas, e as consequências elas vêm, e as situações ruins pesam sobre nós, e a gente reclama. Só que no meio da reclamação, Deus ele também trata. Quando você pede para que Ele venha, que Ele cure, Ele também trata isso. E ali nós fomos ensinados, nós fomos ministrados, e uma frase uma palavra, uma direção, que eu sempre usei desde que eu saí do Brasil, para situações muito complicadas assim para nós, colocados ou não no meio dessas situações, é que não sou eu que tenho que dar explicação, não sou eu que tenho que justificar aquilo que está certo, aquilo que está errado. Eu tenho que viver de acordo com o que a palavra me manda fazer. Ponto. Fazendo isso, quem vai me justificar, quem vai caminhar na minha frente, é Deus. E, Senhor, mas hoje eu orei e amanhã o Senhor ainda não matou aquele que me fez mal. Mas não é assim que funciona. Porque o tempo é dele, a justiça é dele. Se ele me faz justiça no dia que eu peço, amanhã eu vou soltar foguete aqui e falar, isso mesmo, matou aquele abençoado que me fez mal.
Eu não sou hipócrita em dizer que se assim, um dia eu fui machucado, eu oro para Deus e no outro acontece uma coisa com aquele que me feriu, mas eu vou comprar uma caixa de foguete, vou soltar, vou falar, isso, esse é meu Deus, ele mata mesmo aquele que mexe comigo. Só que não é assim. Não é assim, porque aquele que te feriu é uma vida que tem a mesma misericórdia do Senhor do que a minha, do que ele teve por mim há 10 anos atrás. Eu vou compartilhar sim uma coisa com vocês aqui, eu não vou citar o nome, mas eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Que nós fomos sim feridos por pessoas, nós fomos machucados e isso durou muito tempo. Essa ferida ficou aberta há bastante tempo. E eu falo ferida porque se for curado e está cicatrizado, você pode mexer, pode bater, pode fuçar ali que não vai doer. Tem um monte de cicatriz pelo corpo que se eu mexer não vai doer, mas quando eu machuquei ela doía. Quando tinha uma casca em cima, quando não estava cicatrizada, ela doía. E enquanto eu ouvia a respeito de algumas situações, aquilo ainda machucava, aquilo ainda feria, sabe? Ah, não, Deus, eu tenho que perdoar, eu sei e tal, tá curado, isso não tem mais problema e tal. Mas cada vez que eu ouvia, aquilo feria, então eu sabia que não estava. Mas quando chegou ao meu coração, quando chegou ao meu ouvido, que algo ruim tinha acontecido nessas situações lá atrás, e algo recente ruim aconteceu com pessoas que fizeram parte do nosso passado, eu confesso para vocês, e não é com hipocrisia, porque Deus ele sabe, eu posso falar aqui hoje qualquer coisa, e, enfim, mas Deus ele sabe do que eu estou falando. E eu digo para vocês que quando chegou ao meu conhecimento, isso me encheu de tristeza. Porque são pessoas, são vidas. São vidas que fazem as suas escolhas. São pessoas que fazem as suas escolhas, sejam elas boas ou ruins, isso não cabe a mim. Eu tenho que pagar pela minha escolha. Se o outro fez uma escolha ruim, trilhou um caminho ruim e faz algo ruim, isso não é da minha conta. Foi da minha conta quando teve a ver comigo, quando me machucou. Só que a partir disso, eu não posso pedir para Deus fulminar ele. Eu não posso orar para Deus e falar, vai, mata Deus, porque não tem mais solução. Tem porque eu sei que algum dia, lá atrás, alguém olhou para mim e falou, deixa, esse não tem mais solução, eu não vou orar por isso aí. Mas hoje eu estou aqui. Deus ele permitiu com que eu estivesse aqui. Por que eu não posso permitir que outras pessoas que me fizeram mal, Deus possa fazer a mesma coisa? Sem reclamar. Porque é Deus que nos justifica. É Ele que vai me dizer se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou... E ainda que eu tente por A mais B provar para quem quer que seja que o que eu estou falando é verdade ou não, eu posso tentar, e eu vou me cansar. Enquanto Deus não falar assim, ó, isso aqui foi assim, isso aqui aconteceu assado, você tinha que estar aqui, não lá, e pronto. É Ele que dá a palavra, é Ele que dá a direção de todas as coisas ao seu tempo. Segundo exemplo que eu quero utilizar é o exemplo de José. No livro de Gênesis, capítulo 37, vai contar a história dele. Vai dizer que ele teve um sonho, que Deus falou com ele, que a sua família iria o servir. Ele era um menino, ele era novo. Imagina, Maria Júlia chegar para mim aqui hoje e falar, pai, eu sonhei que amanhã o senhor que vai ter que estar me servindo aqui. Não sou eu mais a criança da casa. Você vai ser a criança e eu vou ser usando esse exemplo como uma inversão de valores, o que não aconteceu no caso de José. Eram cargos diferentes, eram posições diferentes, mas é como se fosse uma criança que sonha e chega e dá uma direção para o pai. Maria Júlia vem e me fala coisas às vezes, me conta coisas, me conta sonhos, que talvez, se eu não tivesse o Espírito Santo comigo, a gente olhasse para ela e falasse, de onde você está tirando esse negócio? Tá passando 2, 3, 4 noites sem dormir aí, tá tomando muito danoninho, muito danete, não sei, tá fazendo mal aí dentro. Você tá me falando coisas que não tem sentido. Dias depois, Deus vem e traz a direção daquilo que ela sonhou, daquilo que ela falou, daquilo que ela viu. Porque as crianças têm a pureza no seu coração, eu tenho certeza disso. E Deus também as usa. Então, quando temos isso dentro de casa, quando temos a direção do Senhor dentro de casa, Ele pode sim usar as nossas crianças, pode nos usar e
para trazer direções diferentes. Isso aconteceu lá com José. Ele teve o sonho, ele trouxe isso para o seu pai, para a sua família, para os seus irmãos, e no momento todo mundo fez o quê? Eu tenho certeza que todo mundo reclamou. Todo mundo reclamou com ele. Eu imagino isso assim. Claro que eles não ficaram contentes. Se você não ficar contente com uma situação, automaticamente você vai reclamar. E ele não sendo ouvido, ele não sendo compreendido naquilo que ele trouxe, o que José fez? Independente dos seus irmãos terem gostado ou não. Ele reclamou, ele saiu batendo o pé, bravinho, criança animada, assim. Está escrito isso, será aqui na minha Bíblia? José bateu o pé, saiu nervosinho, não quero mais então ser seu filho, como tem muitos filhos que hoje falam para pais, né? Casas um tanto desestruturadas, eu já ouvi muito isso. O pai vai lá, repreende o filho, briga, o filho fala, não quero mais ser teu filho, então eu vou fazer o que eu quiser. E sai reclamando. Já vi isso, já presenciei isso. E eu acredito que José não tenha feito isso. Que ele não agiu dessa forma. Não reclamou por não ter sido ouvido. Eu acho que José fez o que ele tinha que fazer, passou a palavra, passou o sonho para o seu pai, para a sua família e continuou vivendo a sua vida. Continuou caminhando o seu caminho. E qual foi o destino dele? Primeiro ele foi honrado pelos seus irmãos? Primeiro ele foi honrado pela sua casa, pela sua família? Não. Primeiro ele foi vendido. Primeiro tiveram a ideia de matar, foi vendido e seguiu o seu caminho longe da sua família. Mas a palavra estava ali, o sonho estava ali, a direção estava ali. E ele obediente, sem reclamar, sem lançar palavras negativas ou dúvidas para aquilo que ele ouviu. Ao final da história a gente sabe que no seu tempo ele foi o governador daquela terra. Ele foi o senhor da sua família. E a sua família teve sim que o servir. Porque ele recebeu aquela palavra. Diante daquela palavra ele não reclamou. Deus ele nos dá direções aqui também. Claro que nós precisamos conversar com Deus. É para isso que nós somos criados, para ter relacionamento. Sim, Senhor, eu entendi essa palavra. O que eu faço com isso aqui? Como que eu vou para esse lugar? Como que eu vou continuar isso que o Senhor quer que eu faça? São perguntas, são direções. É diferente da gente receber uma palavra e sair reclamando, batendo o pé. Deus, eu estou bem aqui, por que o Senhor vai me mandar para outro lugar? Eu não tenho condição, eu não quero, eu não vou fazer. E fica de birrinha com Deus. É diferente. Nós temos a opção de falar com Ele, de perguntar, de ter direções, a não de reclamar. Deus, eu não posso fazer isso. Deus, eu não gosto de falar para ninguém, eu não gosto de pregar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não vou fazer. Tá bom, você tem a tua escolha. Deus, ele te dá a direção, ele te pede para fazer. Você não é obrigado. Só que no teu caminho, você vai ter as consequências. No teu caminho, você vai ter a consequência da tua escolha. O último exemplo que eu quero usar, que eu tenho certeza também que não reclamou da forma que imaginamos, foi Jó. Tinha tudo, era rico, tinha uma família bonita, uma casa bonita, tudo. E o diabo não contente em ver tudo aquilo também, Deus. No livro vai contar. O teu servo te adora, o teu servo fala no teu nome, isso e aquilo, porque é fácil para ele. É fácil para nós dizermos que está tudo bem, que estamos com Deus quando está tudo bem. É fácil para nós dizermos que estamos com Deus, que acreditamos nele quando não nos falta nada, quando não temos problemas, quando não temos dificuldade nenhuma. E foi esse detalhe que o inimigo usou contra Jó. Deixa eu tirar a riqueza, deixa eu tirar ali o rebanho que ele tem, deixa eu mexer na sua casa, deixa eu isso, deixa eu aquilo. Foi o que o diabo falou para Deus. Para ver se ele vai continuar falando de ti. Para ver se ele vai continuar do teu lado. Acho que na primeira saldo negativo na conta que ele tiver lá, ele vai olhar e falar, Deus, que isso? Estou aqui sendo fiel e tudo, e o Senhor me faz uma dessa? Primeira coisa seria reclamar, é natural. Né? Hoje eu acredito que talvez seria assim. Né? Eu, há tempos atrás, estava no trabalho, tive uma oportunidade de uma troca de posto e
me lancei a essa troca de posto de trabalho. Eu estava um pouco cansado, seria uma posição um pouco mais importante, menos cansativo e tudo. Eu falei, eu vou fazer. Pronto. Deus está comigo, Ele vai na minha frente, Ele vai abrir todas as portas, porque eu posso. Sou filho do rei, Ele vai mandar em todo mundo. Mas não é assim que acontece. Porque ao meu olhar, na minha visão, aquilo para mim era o máximo. Aquilo para mim era, uau, nossa, se eu troco dessa posição para aquela, eu estou mais tranquilo, eu estou melhor. Então isso não pode dar errado. E deu. E deu, eu não troquei. Eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Num primeiro momento eu falei, mas como assim? Né? Tava tudo certo, estava tudo encaminhado. Eu poderia fazer, eu consigo, eu sei o que eu tenho que fazer e pronto. Não deu certo. Só que eu não reclamei. Diferente do hábito que eu sempre tive, dessa vez eu não reclamei. Dessa vez eu fiz diferente. Porque a partir do momento onde eu me lancei a essa posição, a essa proposição de troca, no momento que eu fiz isso, eu senti no meu coração, e se não der? E eu fui questionado por isso. E se não acontecer? Você vai se frustrar como das outras vezes? Foi essa pergunta que eu ouvi. Me fizeram essa pergunta. Você vai se frustrar como das outras vezes? E eu falei, não. Pelo contrário. Eu tive uma atitude diferente. Eu proferi isso, eu falei isso. Eu não deixei isso guardado aqui dentro. Eu falei isso. Eu falei, não. Eu vou continuar na mesma posição, fazendo a mesma coisa que eu faço. Se possível for, ainda melhor do que eu faço. Se eu conseguir me capacitar mais para isso, eu vou fazer melhor do que eu faço. Se eu não conseguir trocar de um lugar para o outro. Porque se eu tivesse reclamado, não iria ter dado certo do mesmo jeito, não iria resolver o meu problema, e hoje talvez eu ia estar trabalhando desanimado, triste, desmotivado. Não passou uma semana depois, eu sei que depois das minhas férias, que é no final do mês de julho, coisas muito maiores têm para acontecer no que eu estou fazendo, que eu poderia não passar por isso se eu tivesse trocado de posição. Deus, Ele sabe de todas as coisas, não cabe a nós questionar ou reclamar aquilo que eu quero, o que eu não quero, porque os meus olhos e o meu coração são enganosos. Pode parecer bom para mim hoje, mas não é. Jó foi tocado na sua casa, na sua família, em tudo que poderia. E é claro que quando coisas ruins acontecem, a gente não fica confortável, a gente não fica bem, a gente fica triste, é natural, é normal. Mas ainda nas situações difíceis, tentamos não reclamar, para que o resultado possa ser diferente. Aqui, se a gente lê todo o livro, se vocês, eu creio que conheçam a história, a gente sabe o que aconteceu com Jó depois. Ele coçando as feridas com cacos de telha, sua mulher falando para ele que ele tinha que amaldiçoar esse Deus, que ele tinha que morrer, que ele tinha tudo para reclamar. Ele tinha tudo para chutar o balde e falar, não, se é para viver desse jeito, então... Só que ele, com o coração ferido, machucado, magoado, triste, sem entender, ele ainda estava ali do lado de Deus. E sem reclamar, Deus ele pode nos fazer maravilhas, Ele pode restituir tudo aquilo que foi perdido. Ele pode acrescentar mais ainda do que o que você tinha antes. Ele pode te fazer crescer muito mais do que o que você era antes. Eu não digo isso no nível material, porque isso para nós é passageiro. Todo mundo quer ter uma boa casa, uma boa condição, ter conforto na vida. Esse não é o pecado. O pecado é se você coloca a tua esperança nisso, se você coloca o teu Deus nisso. Eu não posso viver se o meu sofá não for confortável e a minha água não estiver gelada para tomar, se o meu carro não for do ano, eu não posso. Eu tenho que ter, eu tenho que comprar isso, aquilo, aquele outro. Essa não é a prioridade. Nossa prioridade é saber aonde vamos chegar. Saber quem vai nos levar até lá. É saber que aquilo que nós temos dentro de casa, a união que nós temos dentro de casa, a família, é o mais importante. Porque não adianta nada eu sacrificar tudo isso que eu tenho aqui dentro por uma posição melhor, por um salário maior, por um carro melhor todo ano. Não vai valer de nada.
Porque a hora que eu perder tudo aquilo lá, a hora que o ladrão levar, a hora que vier uma chuva forte, tudo se perder, eu vou correr para onde? Se eu não tiver uma segurança aqui dentro de casa. Eu sei que se eu perder qualquer coisa lá fora hoje, e eu entrar aqui dentro da minha casa, eu sei que eu vou ter tudo que eu preciso. Eu sei que eu vou ter o apoio que eu preciso. Eu sei que eu vou ter as pessoas que eu preciso do meu lado para me fazer levantar de novo. Quando eu falo que Deus pode fazer mais por nós, Ele pode nos ensinar a ser pessoas melhores, para que a gente possa transmitir isso para outras pessoas. Isso é o melhor que a gente pode fazer da nossa vida, se a gente puder aprender a ser pessoas melhores, a ser pessoas de acordo com o que a palavra nos orienta, e nós possamos ser isso dentro da nossa casa e deixar isso para os nossos filhos. Porque é eles que vão continuar isso depois. Se eu vou ali, abro uma porta, abro uma igreja e começo a encher de gente, 100, 200, 300 pessoas, e fico conhecido, mas aqui dentro de casa eu não sou ninguém, aqui dentro de casa eu deixo de qualquer forma. A qualquer momento aquelas pessoas podem virar as costas para mim e ir embora, porque estavam ali talvez por motivações diferentes, por motivações erradas. E tudo aquilo onde eu depositava a minha esperança acabou-se. E eu vou correr para onde? Se todo o meu tempo que eu tinha que estar aqui dentro eu gastei lá, trazendo pessoas para que eu ficasse conhecido, famoso, tudo, eu vou correr para onde? Eu não vou correr para lugar nenhum, porque eu não tenho para onde ir. Agora, se a gente aprende isso daqui, se a gente aprende a construir essa base sólida, se a gente aprende a passar isso para os filhos, se a gente aprende a ser um bom marido, a boa esposa, para que a nossa casa seja sólida, o que tem lá fora depois, seja bom, ruim, vai ou venha, não nos afeta, não nos norteia, não nos guia, não nos domina. Como eu dizia anteriormente, nós temos a opção de mudar essas reclamações, de mudar a nossa realidade para que a reclamação acabe. Só que nós temos que olhar para a direção certa. Nós temos que olhar para onde tudo isso começa. Aonde começou o problema que eu estou reclamando aqui? Começou porque eu não tinha escolha, porque foi uma consequência do dia, foi algo que me apareceu no caminho e eu não soube reagir? Então tudo bem, eu aprendi para que amanhã eu reaja diferente. Mas ou isso começou por um plantio errado, começou por uma decisão errada minha. Se começou por isso, só nós que vamos poder mudar essa realidade. Só nós que amanhã vamos poder levantar e falar assim, não, hoje eu não vou plantar isso aqui. Eu vou plantar outra coisa, para que eu possa colher diferente amanhã. Eu não vou ter essa atitude, para não precisar ter essa reação, para não precisar reclamar depois. Dia após dia. Dia após dia temos que deixar de lado o hábito de reclamar e de pronunciar palavras negativas. Por mais difícil, por mais ruim que seja uma situação que a gente passa. Nesse período que passamos de Covid, quanta gente perdeu seus familiares, quanta gente teve que ficar no hospital, quanta gente doente, quanta gente... Ninguém escolhe sair daqui e se acidentar. São situações ruins. Ninguém escolhe perder o emprego, ninguém escolhe ser roubado, ser assaltado, por exemplo. São situações muito tristes, muito ruins, mas de toda situação ruim, eu tenho certeza que se refletirmos, nós conseguimos tirar uma lição, nós conseguimos tirar algo bom, nós conseguimos tirar algo que vai construir, que vai edificar a nossa vida e a vida talvez daquele que te causou a situação. Daquela situação ruim, você vai edificar a vida de outras pessoas que participaram da mesma situação ruim. Simplesmente pelo fato de não reclamar. De tirar uma situação boa, de tirar uma lição e passar para frente. Encontre no teu dia o teu caminho e o teu propósito. Para não reclamar. A partir do momento que, como esses exemplos que nós usamos aqui atrás, você sabe qual é o teu caminho, você sabe qual é o teu destino, você sabe qual é o teu propósito, a palavra é bem clara em nos dizer que no mundo teremos aflições, mas é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que está conosco. No mundo teremos sim aflições. Até chegar ao nosso destino,
que é subir aos céus, que é morar com o Senhor, os nossos dias não serão fáceis. Encontre esse caminho que você vai trilhar até chegar no céu. Encontre o teu propósito aqui nessa terra. E a hora que você souber para onde você vai, não importa o que tem no teu caminho. Não importa o que vai aparecer no teu dia, não importa a pedra que você vai tropeçar, você vai tirar uma lição disso. Você não vai reclamar no meio do caminho, porque você sabe para onde você está indo. O que é uma situação ruim de hoje, um cansaço físico, uma fechada no trânsito, uma buzina atrás da gente, alguém que te tratou mal, o que é isso comparado com aquilo que eu tenho no meu amanhã? O que é uma conta no vermelho na metade do mês? O que é você olhar que ainda precisa pagar uma coisa ou outra, mas o dinheiro já acabou? O que é isso comparado a tudo que você vai ter no final da caminhada? Pega isso que te atrapalha, pega isso que te complica a vida hoje, coloca na mão do Senhor e fala: Senhor, isso aqui para mim está ruim, mas por favor, me ajuda a resolver, me ensina a resolver, porque não vai adiantar nada. Ele sabe que o teu coração está machucado, está ferido, está complicado aí dentro. Ele sabe que você está com uma vontade tremenda de reclamar, de maldizer, de falar que isso não vai dar certo. Mas fecha o teu olho, fecha a porta do teu quarto. Mateus 6,6 nos diz isso. Você, quando orar, vai lá, entra no teu secreto e fala com o teu pai. Ali você reclama para ele. De uma maneira que eu quero dizer assim, ali você coloca para fora o que você está sentindo. Ali você pede para ele te ajudar, para ele resolver. É ele que vai te dar a solução. Não é ninguém de diferente. Além do Senhor e de nós mesmos plantarmos diferentes a cada dia. Alimentar diferente a cada dia. Encontre o caminho que você vai fazer para chegar no teu destino. Em João 14,6, Jesus nos fala isso. Quando nós procuramos o caminho, ele responde essa pergunta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Encontre esse caminho, encontre Jesus, que ele vai te levar ao seu destino e ele vai estar contigo nos dias maus, nas aflições. E para finalizar, eu quero usar um exemplo não um texto aqui, de que se nós devemos fazer escolhas, se nós devemos encontrar esse caminho. Quando foram escritos os primeiros livros da Bíblia lá atrás, quando foi escrita a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quando Deus começou a dar ao povo a direção, a dar ao povo a lei, no livro que se chama de lei, o livro que chama-se Deuteronômio, que é o livro da segunda lei, onde Deus deu as ordens, deu a direção ao povo, no capítulo 30, no verso 19, eu vou ler com vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo. Quando se trata de escolhas, Deus ele é claro em nos dizer que nós temos essa escolha, só que ele não escolhe por nós. Somos nós que temos a escolha. Mas ele dá a dica do que você escolhe. Ele dá a dica de qual caminho é o melhor. Deuteronômio 30, no verso 19, diz assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Amém? Quer dizer, ele deixa para a gente assim. Hoje eu te deixo escolher entre isso e aquilo. Mas olha, esse aqui é melhor. Se você escolher esse caminho, se você escolher viver, se você escolher isso aqui, eu vou estar contigo. Para que viva você e a tua família, a tua casa, os teus filhos. Nós temos o poder de escolha, nós podemos dizer sim, Deus, eu vou fazer. Não, Deus, eu não vou fazer isso que o Senhor está me pedindo. Mas se Ele fala para você, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os teus filhos. Deus, Ele te deu uma direção.
Se Ele está dando a direção, não é assim, vai lá e faça. Sim, nós temos que ir fazer. Só que se precisa de algum recurso, se precisa de algum preparo, se precisa de algo, se precisa de alguém para contribuir com aquilo que Ele está te mandando fazer, não é você que vai procurar. Ele te mandou fazer, você tem um propósito, você tem um caminho a seguir. Tudo que precisar nesse caminho é Ele que vai prover. É Ele que vai te capacitar. Ah, mas eu não conheço toda a palavra, eu não falo bem, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ele só te mandou fazer. Se disponha a fazer. O resto é com Ele. Surpreendentemente, de um dia para o outro, à medida que você se coloca a serviço dele, Ele vai te completar, Ele vai te capacitar. Ele nos deixou, Jesus, depois que Ele subiu, Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos capacita, que nos faz lembrar de cada coisa que precisamos. É a Ele a quem nós consultamos. É a Ele a quem nós oramos e Ele caminha conosco. É a Ele que nos dá um alívio quando estamos aflitos, quando precisamos de um consolo, quando o caminho está difícil. É com Ele que conversamos. Não é com o vizinho, não é com o colega do trabalho, não é reclamando e xingando tudo que vê pela frente. Não é assim que o problema vai desaparecer e não é assim que você vai cumprir o teu propósito e chegar onde você precisa chegar. Amém? Amém, amém. É isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Senhor maravilhoso e santo, Pai, eu te agradeço por esse momento, Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Não tenho nada, Pai, a acrescentar aqui por mim, Senhor amado, porque eu não me permito, Pai, interferir naquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa estar nos nossos corações, Pai. Ensina-nos, Pai, a cada dia sermos dependentes de Ti, Pai, e não dependentes de nós mesmos, Pai. Porque não temos a capacidade, Pai, de controlar e de nos refrear, Pai, sozinhos. Se o Teu Espírito Santo não estiver conosco, Pai, o tempo todo. Envia-nos, Pai, o Teu Espírito Santo a todo momento do nosso dia, Pai amado. Transforma, Pai, os nossos corações. Capacita-nos, Pai, agora a sermos controlados, Pai. A não abrirmos a nossa boca para reclamarmos, ó Pai amado, mas sim para dar glórias a Ti, Pai, para engrandecer o Teu nome, Pai, para que falemos, Pai, das coisas do Teu reino, Pai, para que isso seja atraído para nós, Pai, para que possamos atrair a Tua presença, Pai, e possamos assim bendizer o Teu nome, Pai, e assim seremos abençoados, Pai. Eu creio nisso, em nome de Jesus, Pai. Assim poderemos crescer em conhecimento e graça, Pai, diante de Ti. Deus amado, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe agora em cada coração que ouviu essa mensagem, ó Pai amado. E ali possa fazer brotar, Pai, uma semente. Ali possa fazer, Pai, brotar uma semente, Pai, que vai germinar e dar frutos, Pai, a 30, 60 e a 100 por um, ó Deus amado. Em nome de Jesus, Pai. Capacita-nos a trabalhar em Teu reino, Pai, em Teu favor. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos das ciladas do inimigo, Pai. Livra-nos das astúcias do inimigo, Pai. De tudo aquilo que ele tenta nos colocar no caminho, Pai, para nos desviar, Pai, da Tua presença, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos da tentação, livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos de todo dardo inflamado do inferno, Deus. Em nome de Jesus. Porque sabemos que quanto mais avançamos, Pai, na Tua direção, quanto mais próximo estamos de Ti, mais furioso fica o inimigo, Pai. Em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo, Pai, nos convença todos os dias do pecado, Pai, do juízo e da justiça, Pai. E não nos deixe confundir, Pai, que as situações do nosso dia a dia são todas elas plantadas pelo nosso inimigo, Pai. Não nos deixe confundir, Pai. Convence-nos, Pai, de que aquela situação que está incorreta na nossa vida, Pai amado, foi plantada por nós. E corrige-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço encarecidamente, Pai. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus.